A informação de vários jornais e agências de notícias e TVs americanas é de que Michael Jackson está morto. E o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. Várias fontes confirmam que o cantor Michael Jackson morreu. O rei do pop, Michael Jackson, não resistiu a um ataque cardíaco. Michael Jackson está morto. Caramba, né? Já faz 10 anos, mas ainda parece que foi ontem. Eu lembro que exatamente nesse dia, era mais um dia normal, né? Eu tava em casa assistindo desenho no final da tarde, porque lá na Rede TV passava desenho no final da tarde e começo da noite. E eu estudava o dia inteiro, cheguei e estava assistindo desenho como sempre, eu fazia isso todo dia. E eu lembro que do nada, estava vendo o desenho e daqui a pouco Nelson Rubens entra na tela do nada e ok, Michael Jackson morreu. E eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, eu vi que meu pai e minha mãe correram para frente da TV, eu não estava entendendo nada. O nome Michael Jackson, o nome era estranho, mas eu não fazia ideia de quem era ou do que se tratava. E depois, mudando os canais, eu comecei a ver que estava em todo lugar e a proporção que aquilo estava tomando. E aí eu comecei a entender e perceber que o negócio era sério. Mas é muito louco isso, porque já faz tanto tempo e eu ainda lembro muito bem como se fosse ontem, né? Quando o Michael Jackson morreu, quando começou a sair a notícia, eu lembro que eu estava numa pastelaria com a minha então esposa, né, mãe do meu filho. E a gente estava pegando pastel para levar para casa, que a gente ia jogar baralho com meu pai e meu irmão. Né? Então a gente estava lá na pastelaria e eu só olhando no celular, assim, tinha um celular já relativamente moderno para a época, conseguia acessar o Twitter e tal. E aí o Twitter parou, né? Veio uma notícia assim, Michael Jackson morreu. O TMZ que deu, né? O TMZ era um site, até hoje é um site que dá notícias sobre famosos e tal, mas o TMZ na época ele não tinha essa relevância de dizer, ele crava e ele ganha o furo, ele consegue dar o furo que o New York Times, a CNN e as grandes redes sérias e famosas não vão dar, né? Ninguém botou muita fé, mas o TMZ deu, e aí o Twitter caiu por uns 5 ou 10 minutos, e aí eu lembro que eu estava ali esperando e foi o tempo de eu chegar na casa do meu pai, uns 10, 15 minutos depois, e aí a gente começava a verificar que de fato era verdade que ele tinha morrido. Aí a Globo já tinha interrompido a transmissão do jornal, da novela para falar, e aí a Globo News entrou direto com o especial, e aí foi uma loucura, assim, mas foi uma quebra de paradigma, assim, foi a primeira morte de um grande artista, de um grande ícone, que a internet deu antes, e que um veículo nascido da internet conseguiu dar antes dos grandes veículos, né? Conseguiu o furo antes, sabe-se lá como, espionando, pagando enfermeiro, pagando o cara do seguro, do socorro lá do 9/11, não dá para saber, até hoje a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que o TMZ cravou primeiro e acertou, né? Então essa foi uma cobertura que foi muito marcante naquela época, porque a internet ainda engatinhava, o Twitter ainda era uma novidade, as redes sociais, né? A gente tinha aqui no Brasil o Orkut bombando, o Facebook era pouco conhecido, né? Então foi realmente, a morte do Michael foi uma grande, como tudo na vida dele, a morte dele também foi muito, né? A morte dele também foi exagerada, foi tudo exacerbado demais e foi tudo muito grande, assim. Olha, eu lembro do Michael Jackson desde quando ele era criança, e eu também era criança nessa época, ainda nos Jackson's 5, né? Então eu lembro daquela fase que ele era aquele garoto prodígio, né? O Michael Jackson já começou, digamos assim, como uma coisa totalmente destacada do mundo, né? Ele era um menino prodígio, né? Ele era um menino que já prometia desde criança, né? E aí eu fiquei uma fase, né? Ele também sumiu um pouco entre a fase de adolescência, ele sumiu e de repente ele apareceu, né? Ele reapareceu já quase adulto, e aí eu lembro bastante do álbum, do hit Beat It. Quando chegou Beat It, eu gostava bastante de rock and roll naquela época, eu curtia rock, e ele era bem ousado, e ele pegou o John Van Halen para gravar Beat It com ele, né? Então um solo de guitarra assim impressionante, uma pegada muito forte, e aí eu comprei esse álbum, ainda era um bolachão, né? Ainda comprei o CD, né? Nem tinha CD ainda, na época era vinil mesmo, né? E aí tinha uma loja em São Paulo chamada Wi-Fi,
Olha, nem existia Wi-Fi também, mas tinha uma loja chamada Wi-Fi e a gente comprou, eu e meu irmão compramos o bolachão dele, né? E aí esse disco foi aquele que ele gastou, né? Eu tive que comprar outro porque ele gastou de tanto que tocou naquelas agulhas. Eu já me dei por gente com o Michael Jackson sendo um cara ultra mega famoso, né? O Michael começou a aparecer ali nos anos 70, ainda com os irmãos, depois lançou o primeiro disco solo ali em 79, eu tinha 1 ano. Então, para mim, assim, não existia vida sem o Michael Jackson. Os clipes eram transmitidos em horário nobre. Então, aqui no Brasil, não existia MTV ainda. O clipe ia para o Fantástico, né? E era transmitido no Fantástico em horário especial, assim. Era anunciado a semana toda, assim, desde a quarta-feira. Eles falavam, e nesse domingo, lançamento do novo clipe de Michael Jackson. E aí passava e era o primeiro lugar no Brasil que a gente assistia. O Michael foi um divisor de águas na minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Na época que ele morreu eu era muito novo, eu tinha acho que uns 13 anos. E eu nem me interessava por música naquela época. Minha vida era correr atrás de jogar bola. E depois que ele morreu, coincidiu bem na época de férias. Então eu fiquei em casa praticamente o dia todo. Naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha videogame, não tinha nada, né? Pelo menos eu não tinha. E o meu entretenimento era televisão e jogar bola. Mas jogar bola eu jogava à noite e ficava em casa durante o dia. E aí eu lembro que eu passei as tardes todas daquelas férias, 1 mês inteiro, vendo coisas do Michael, porque só se falava dele o dia inteiro na TV. E eu comecei a ver as danças, eu comecei a ver o jeito que ele dançava, eu comecei a ver os videoclipes, trechos dos videoclipes, trechos das músicas, eu comecei a me interessar e aquilo começou a me chamar muita atenção. Porque eu vi aquilo ali e eu falei, putz, como é que esse cara faz isso? E aí eu comecei a me interessar, eu comecei a ir atrás. Na época ainda tinha Lan House, né? A gente ainda ia em Lan House e eu começava a ir na Lan House, começava a deixar de jogar bola para ir na Lan House e correr atrás de coisa do Michael, ouvir música dele, baixar a música dele no antigo MP3. E aí eu percebi que o negócio estava tomando uma proporção diferente. E aquilo explodiu a minha cabeça, completamente. Mudou demais a minha vida, assim. E eu digo que se não fosse pelo Michael eu não teria o conhecimento de música que eu tenho hoje, não trabalharia com isso de uma certa forma. E não teria essa paixão por música que eu tenho hoje, porque tudo que eu conheço e eu sei de música veio depois do Michael. Então, sem dúvida nenhuma, fez muita diferença na minha vida. Uma das coisas mais legais que o Michael Jackson fez foi essa revolução na questão da performance ao vivo e dos videoclipes. Porque o videoclipe do Michael acabou sendo meio que um videoclipe quase cinematográfico, né? Com uma história que tem começo, meio, fim, que não só se preocupa com a parte da música em si, mas com toda a história do clipe na qual a música está inserida, né? Isso foi revolucionário. A marca Michael Jackson, né, para a indústria do pop foi muito revolucionária nessa época, até porque a gente precisa lembrar que essa é uma época, como você citou, que vendia disco. Não tinha ainda a pirataria nos moldes de hoje, né? Existia a fita que você podia gravar o disco e ficar com a fita mesmo, mas o disco vendia milhões e dava muito dinheiro para o artista. Então ele fazer um clipe muito chamativo, fazer um show muito chamativo, fazia com que ele vendesse mais discos, que era a peça comercial mais importante no momento na carreira do artista. Então Michael Jackson foi muito pioneiro nesse processo, a marca, né, Michael Jackson. A importância do Thriller para a indústria da música é imensa, não tem como negar isso. Thriller é até hoje o álbum mais vendido de todos os tempos, é um álbum que foi lançado em 1982 e até hoje é um álbum que continua vendendo muito bem, as pessoas lembram. E é muito incrível, porque foi um fenômeno assim que não dá para explicar. Porque um álbum com 9 músicas, e dessas 9 músicas, 7 delas viram hit, é um negócio assim incrível. Não tem nem como você tentar achar uma explicação para isso. Eu acho que muito disso, obviamente, tem a mão do Quincy Jones, que é o produtor que trabalhou com o Michael nos 3 primeiros discos solo dele, e por sinal são os 3 melhores. E o Quincy é um gênio da produção, ele é um cara muito foda. E ele tem muito nesses 3 álbuns aí, principalmente no Thriller, tem a mão dele. E ele fez muita diferença na carreira do Michael. Eu acho que o Quincy foi uma das principais pessoas, um dos principais responsáveis por fazer o Michael chegar no patamar que ele chegou. É claro que todo o mérito e o talento é do Michael, mas o Quincy teve muita influência disso.
principalmente nos primeiros álbuns dele, que ele estava saindo do Jackson 5 e começando uma carreira solo. O Michael sempre foi envolto a polêmica, né? Desde o começo, aquele lance mal resolvido do pai dele. Eu acho que a família primordial dele era muito desestruturada. Aquela sede do sucesso que eles tinham nos Jackson's 5 veio à tona quando ele virou carreira solo, né? Então, parece que sempre teve uma ganância muito grande em torno do Michael, né? Porque eu acho que o pai dele e os irmãos dele sabiam que ele era o diferenciado, ele era a galinha dos ovos de ouro, né? Então, a primeira polêmica que veio já foi lá nos anos 80 ainda, né? Quando ele começou a mudar, a operar o nariz, né? Começou a parecer mais branco, digamos assim, primeiro na aparência, na modelagem física, né? E aí depois começaram aqueles tratamentos de mudança de cor dele, que depois ele justificou como sendo uma doença de pele que ele tinha, né? E ele sempre foi um cara que esteve sempre no centro das atenções, então tudo que ele fazia virava manchete de jornal. Ele tinha muito problema, né, com os tabloides que acompanhavam a vida dele de perto, e aí ele teve problemas pessoais, quer dizer, com o pai, com os irmãos, ele foi se afastando da família, e tudo isso foi sempre muito alvo de interesse da imprensa, né? Então o Michael foi um cara que conviveu a vida toda com a imprensa no pé dele, com o paparazzo no pé o tempo todo, e foi sempre isso. Então tudo que ele fazia dava muita repercussão. Cada disco que ele lançava vendia milhões na primeira semana. O próprio fato dele ser um negro nos Estados Unidos, que é um país que tem muito problema de racismo, e ele querer ser um artista, e é um artista muito grande desde criança, e ao mesmo tempo ser parte de uma elite, né? Uma elite das pessoas famosas e tal, e ao mesmo tempo ser parte de uma etnia que sofria muito desprezo da sociedade daquele país, fez com que ele entrasse em tantas confusões, digamos, mentais, que no fim da vida até ele fez uma tentativa bizarra de ficar branco, com operações no nariz e tal, coisas completamente bizarras para tentar, né, suprir alguma carência, alguma questão emocional muito traumática que ele tem. Tá muito no histórico dele, tem muita questão de maus tratos, né? O pai fazendo ali os filhos cantarem, muitas vezes perdeu uma boa parte lúdica da infância trabalhando, né? Então, eu acho que tudo isso agrava o quadro dele, né? De ser uma pessoa completamente, no fim da vida, assim, dava para ver claramente que ele era uma pessoa muito perturbada em muitos sentidos. Claro que muito é propaganda, né? Mas muito também deve ter do aspecto psicológico de tudo que ele sofreu e de lidar com uma carreira massiva nos anos 80, que as pessoas não tinham ainda muita estrutura do que e como se preparar psicologicamente para ter uma carreira tão grande, tão famosa assim. E o Michael Jackson foi um pouco esmagado por esse peso de tantas forças que precisavam dele para movimentar aqueles milhões que ele movimentava, né? Isso foi muita pressão para uma pessoa que não tem preparo, acaba sofrendo muito com isso, e acredito que ele realmente tenha sido uma pessoa muito perturbada, apesar de que isso vendia, né? Então virava notícia e acabava vendendo, então foi útil e foi muito explorado, né, esse lado dele. E ele também acabou se envolvendo em muitas confusões, né? Então, namoros que não deram certo, amizades. Ele se aproximou do Paul McCartney, daí ele comprou os direitos dos Beatles. Aí depois os Beatles recompraram, mas ficou uma treta, né? Até eles tinham feito uma parceria antes. E o Paul conta que falou assim: pô, Michael, sabe que um jeito de ganhar dinheiro com música hoje é você comprar as edições das músicas de outros artistas, né? E aí o Michael foi lá e comprou dos Beatles, que estava sobrando por causa de um desentendimento desde a época do fim da banda. E aí depois o Paul ligou para ele de novo e falou: então, né, tudo bem você comprar música, mas não as minhas, né? O Michael sempre foi perseguido pela mídia, isso é um fato. As pessoas não estavam interessadas, quando eu digo as pessoas, eu digo as pessoas da mídia, da imprensa. As pessoas não estavam interessadas em saber a verdade, elas estavam interessadas em vender histórias, independente do que fosse, independente se fosse mentira ou não. E o Michael sofreu muito com isso, porque em volta dele existiam muitas especulações.
Então, como não tinha uma posição da verdade, e ele demorava muito para falar também, para se pronunciar sobre essas coisas, se especulavam coisas absurdas. Quando ele começou a clarear a pele, começou uma polêmica enorme em volta de que ele não queria mais ser negro, ele queria ficar branco. Quando na verdade se descobriu que ele tinha vitiligo, depois que ele morreu a autópsia comprovou isso. E isso foi só o começo dos problemas dele com a imprensa. Depois veio os escândalos de abuso que seguiram até a morte dele, continuam até hoje, e que acabou com ele de uma certa forma. Ele não conseguiu mais lidar com isso. Eu acho que era tanta coisa absurda que se falava e que se inventava de uma certa forma que ele foi ficando cada vez mais depressivo, mais recluso, e isso acabou junto com o vício de remédios que começou lá nos anos 80 também, quando ele sofreu um acidente, queimou a cabeça. Todos esses fatores contribuíram para que o Michael acabasse caindo no limbo da depressão, do vício, e isso acabou matando ele, não tenho dúvida nenhuma disso. E é muito triste, porque ele foi um cara muito bondoso com as pessoas e sofreu muito com injustiças e coisas que inventaram e que não eram verdade. Assim. Ninguém nunca conseguiu comprovar nada disso. E até hoje não existe nenhuma prova sobre essas coisas, então... Ele sempre foi alvo de muita especulação nos tabloides, né? Tanto que até hoje a gente não sabe bem o que era certo, o que era errado. Então ele alegava que tinha vitiligo, por isso que a pele dele foi clareando. Pessoas diziam que ele tomava medicamentos para clarear a pele, porque ele não queria ser negro. Então isso tudo nunca ficou muito claro, né? E a figura dos grandes artistas, ela é sempre envolta nesse tipo de coisas, né? E mesmo quando começaram essas denúncias de que ele começou a ser acusado de pedofilia, de abuso de crianças e tal, o tempo todo ficou sempre uma coisa muito nebulosa, assim, até que ponto é verdade, né? Porque é uma notícia muito séria, é um caso muito sério, uma denúncia de abuso, de assédio contra crianças, de pedofilia, mas até que ponto é verdade se não é uma pessoa que tentou se interessar? E ele sempre alegava isso, né? Que eram pessoas com quem ele se afeiçoava e que tentavam explorar isso e explorar a grana dele, a imagem dele. Por exemplo, ele foi muitas vezes alvo de alguns tabloides britânicos que hoje estão fechados, como o News of the World, que foi fechado num outro episódio que descobriu-se que eles grampeavam os telefones de pessoas envolvidas com a família real britânica, por exemplo, né? Esse mesmo jornal chegou a dar alguns furos sobre o Michael Jackson também, né? Então é difícil a gente saber até que ponto dava para confiar naquilo, né? Era mais confiável a grande imprensa, mas aí também, assim, ele se blindava demais, né? Ele dava poucas entrevistas, ele aparecia muito pouco fora do espetáculo, né? Então ele nunca, parece que tudo na vida dele era muito espetacular, né? Tudo na vida dele era ensaiado, planejado, parece que não tinha nada espontâneo ali. Isso que a gente sente hoje, vendo em perspectiva, assim, com já esse distanciamento desde a morte dele. Acho que dá para perceber que a vida dele foi tudo muito over, tudo muito demais, muita pressão. E dá para duvidar se uma pessoa assim consegue ser feliz, né? Eu sempre tenho essa dúvida. Eu acho que ele foi uma pessoa única, né? Aliás, eu acho que todos os artistas são únicos, né? Só que o brilhantismo dele, a conjugação de fatores que geraram o Michael Jackson nunca mais vai acontecer. Eu acho que um Michael Jackson nunca mais vai existir, eu acho. Podem existir outros mais brilhantes em outros aspectos, mas com todos aqueles aspectos do Michael, como dançarino, como músico, a época que ele estava também favorecia tudo isso. Então, como artista, eu acho que ele é único e nunca mais vai ter um igual a ele. O legado que ele deixa, que eu acho muito importante, que tem a ver também com isso, é o fato de que ele surgiu em uma época que as pessoas começaram a dar importância para a performance do show, né? Um pouco antes disso, as pessoas se importavam com a música, com o gênero, mas não tanto com o espetáculo, né? O espetáculo do show, da dança, das luzes, né? Muito na época dos anos 60, 70, começou com esse negócio do Pink Floyd, de colocar muita iluminação no show. Então, como esse movimento de espetáculo começa nos anos 60, grandes shows, nos anos 80 é o auge disso aí, né? Então o Michael Jackson realmente foi um artista desse auge, desse tipo de show, desse tipo de performance realmente ao vivo, desse tipo de
de videoclipe, inclusive. Então, aí depois disso, hoje em dia, eu acho que um artista como o Michael, que tinha um talento especial para fazer coisas diferentes, talvez ele fosse engolido por esse volume de bandas e de conjuntos de música pop que tem uma música extremamente formatada, plastificada, curta, sem muita elaboração, muito simples, para vender muito rápido. E talvez eu acho que hoje a gente tem menos espaço para experimentações desse tipo de mais complexos, que tragam mais novidades, né? Porque ele é um artista muito verdadeiro, que tenta fazer as coisas muito mais orgânicas, né? De uma maneira musical mesmo, né? Isso hoje em dia perdeu um pouco espaço para o cálculo de o que eu vou fazer para vender, ou apostar no certeiro, apostar na música curta, no videoclipe curto. Então eu acho que perdeu um pouco espaço para esse tipo de música que ele faria. Agora, não sei se ele se adaptaria, como ele era muito versátil, né? De repente ele conseguiria se adaptar e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que no fim da vida ele já estava fazendo produtos de menos sucesso, né? Que é uma indicação de que ele é um homem, um artista de uma época específica, né? Apesar dele ter vivido também um pouco anteriormente com o Jackson 5, acho que a carreira solo dele mesmo decolou em uma época que ele estava no tempo certo, na hora certa para fazer aquilo. Acho que hoje já não é o tempo certo para ele fazer aquilo que ele faria. Mas não dá para saber, né? Quem sabe a gente volta para uma época em que a música valorize assim um experimento e não pense só em uma venda muito rápida e instantânea, né? Não dá para saber. Mas é um grande mérito que ele tenha surgido nessa época e hoje é um pouco consequência, né, da evolução daquilo que rolou antigamente. O legado que o Michael deixa para a música é o legado de um aumento, uma subida de nível em relação ao que era antes de Michael Jackson e o que foi depois de Michael Jackson. Isso de uma forma geral para a indústria, né? Principalmente para os videoclipes, porque não tem como falar, ele revolucionou a indústria dos videoclipes e se hoje a gente vê videoclipes bem feitos, bem produzidos, com histórias, é por causa dele. Começou isso lá atrás. Antes disso, o videoclipe não era uma arma, uma ferramenta tão forte de divulgação do trabalho do artista. Isso só aconteceu por causa do Michael, que elevou o negócio a um nível cinematográfico. Fora a música também, eu acho que o Michael influenciou demais muitos artistas que a gente vê hoje. The Weeknd, Justin Timberlake, Jason Derulo, até o próprio Usher, esses caras todos, Bruno Mars, esses caras todos são influenciados diretamente por caras como Michael e Prince. E você vê a influência, isso é muito claro. Acho que o legado que o Michael deixa para a música é o legado de um artista completo, um gênio que revolucionou tudo na indústria e na cultura pop. E se hoje a gente conhece o pop dessa forma como ele é, foi por causa do Michael, sem dúvida nenhuma. Porque ele foi, acho que em certos aspectos ele foi até maior do que a música, transcendeu. Porque tem artistas que estão num patamar tão elevado, assim, num panteão de deuses da música, como Michael, Freddie Mercury, John Lennon, que as coisas que eles fazem e a genialidade deles transcende a música, vai além e entra para a história da humanidade. Isso é inegável.